Oi, bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer parte do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia a dia. As possibilidades de que a população de um país tenha seus direitos garantidos através das políticas públicas são maiores se as desigualdades forem menores e se houver mais participação social. Esse é o tema do episódio 16 do É da Sua Conta, que, traduzido para os princípios de justiça fiscal, são duas palavras que começam com a letra R: redistribuição e representatividade. Grazi, a pandemia foi declarada em março e desde a edição de abril, o É da Sua Conta vem convidando especialistas para mostrar como a justiça fiscal pode ajudar a financiar o enfrentamento da coronacrise e retomar a economia. Foram episódios bem esperançosos, mostrando que solução existe. Tem medidas tributárias prontinhas, é possível emitir dinheiro e contrair dívida, mas em alguns países a crise está ficando cada vez mais grave porque falta uma coisa bem importante: os governos colocarem essas políticas em prática. A desigualdade social impacta na correlação de forças do sistema e, assim, nas decisões fiscais. Quanto maior a desigualdade, maior a probabilidade de nos afastarmos da democracia em direção a uma plutocracia. Há, portanto, um risco de captura do Estado e do sistema político por aqueles que têm mais recursos econômicos. Oi, Grazi? Tá falando comigo? Sim, essa é uma frase do Branko Milanovic, um dos maiores especialistas em desigualdade global. Ele falou isso numa aula e eu lembrei agora com a nossa conversa. Ah, tá. Eu já sei quem que é o Branco, Grazi. Você entrevistou ele no terceiro episódio do É da Sua Conta, que a gente falou sobre desigualdade de renda. Agora vê se eu entendi. Quer dizer que, por conta de uma sociedade onde quem tem mais dinheiro tem também mais poder, e não se tem garantias de uma participação social efetiva, é que seguimos vendo poucas ações que de fato possam enfrentar de forma justa a coronacrise? Esses são elementos essenciais, com certeza. Vamos tomar como exemplo a democracia em Angola e como as políticas econômicas são conduzidas nesse país africano. A democracia não é um produto acabado. Essa é a Cisaltina Cutaia, diretora da Open Society Angola. Mas desde 2017 para cá, com a mudança da presidente da República, nós temos observado alguns avanços no que toca à questão do exercício das liberdades e direitos fundamentais, como o direito à manifestação, apesar de ainda haver alguns momentos em que há alguma atuação um pouco mais severa da polícia, mas as pessoas hoje em Angola, do modo geral, o sentimento geral é que existe muito mais liberdade para se manifestar, muito mais liberdade para livremente expressar as suas opiniões. E como funciona a participação social na elaboração, execução e monitoramento de políticas públicas? Muito do que existe em termos de legislação, em termos de política pública, é muito pensada a partir da perspectiva do governo. Então, a participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas é muito limitada no sentido de que as políticas públicas, poucas vezes, elas resultam da demanda pública. Na política fiscal em específico, como é a participação social, Cisaltina? A monitoria que a sociedade faz também ela é muito limitada, porque em boa parte dos casos a informação disponível sobre a execução dessas políticas públicas não existe. E muitas vezes, quando existe, não é informação suficiente que permita uma intervenção mais relevante da sociedade. Por exemplo, as contas públicas do Estado angolano, nós estamos agora em 2020, provavelmente a conta pública de 2018 vai ser disponibilizada talvez em novembro ou dezembro desse ano,
para ser depois submetida à aprovação do Parlamento. É muito ainda a partir de uma perspectiva do topo para baixo e não tanto do povo, da demanda popular para cima. E em relação à transparência? Em Angola não há informação sobre, por exemplo, a natureza dos contratos públicos que são feitos entre o governo e empresas, principalmente empresas estrangeiras. E então não sabemos também quais são os alívios fiscais que o governo confere às empresas. Neste momento, por exemplo, do Covid, perceber mais informação sobre isso pode empoderar os cidadãos no sentido de perceber o nível de desigualdades, o nível de injustiças em relação à política fiscal, né? As pessoas conversam sobre impostos e sobre orçamento público em Angola? Durante muito tempo, a questão dos impostos foi uma questão muito silenciada. Não se falava muito dos impostos porque nós tínhamos uma situação em que o preço do barril do petróleo era elevado e o Estado, que não era um Estado propriamente transparente, não tinha muita necessidade de negociar com os cidadãos, nem tinha muito interesse na participação dos cidadãos na arrecadação de receitas. E então pensava-se no petróleo como uma solução para tudo, né? Nos últimos 5 anos, Angola tem estado a fazer reformas na sua política fiscal e vários impostos têm entrado em vigor. Houve agora, recentemente, uma alteração ao imposto de rendimento de trabalho. Vamos passar a pagar mais impostos. Há também uma maior consciência por parte dos cidadãos, porque tem havido investimento também público para educar os cidadãos sobre a necessidade de pagar impostos. De qualquer forma, não há organizações ou mobilização popular no sentido de abordar a partir de uma perspectiva de engajamento social, mas com essas questões. Nossa, Angola ainda tem muito a avançar. E o Brasil vem regredindo, né, Grazi? Pois é, Dani. Desde 2016, com a retirada da presidenta eleita, a democracia brasileira tem retrocedido. É o que mostra a reportagem do Luciano Máximo. Extinção de conselhos de participação popular, militarização de quadros estratégicos na estrutura do setor público, ataques retóricos sistemáticos buscando enfraquecer instituições do Estado de Direito, opositores e minorias. Apoio a grupos políticos que defendem um regime de exceção, formulação de dossiês típicos de polícia política contra servidores públicos, maquiagem de dados de saúde e falta de transparência sobre a atuação governamental no contexto da pandemia do novo coronavírus. Estas são ações frequentes do atual governo federal brasileiro, iniciado em 2019. Além da gestão autoritária, também tem aumentado no Brasil as desigualdades. Nesse contexto, é cada vez mais difícil debater e aprovar medidas que podem tornar o país mais justo social e economicamente. A reforma tributária é um exemplo disso, segundo Charles Alcântara, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO. A grande massa da sociedade brasileira, trabalhadora, é subrepresentada nos espaços de poder. Os detentores do capital estão superrepresentados, controlam a agenda política do país, capturam o Estado. Essa é a realidade brasileira e isso se reflete, evidentemente, na reforma tributária. Não é por acaso que o Brasil pereniza e não toca nessa injustiça do sistema tributário, que faz com que os que podem mais pagam menos tributos e os que podem menos pagam mais. Essa agenda é permanentemente bloqueada, a agenda de um sistema tributário progressivo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 115 mil pessoas no Brasil, o governo do presidente Jair Bolsonaro insiste em minimizar as perdas de vidas. Falta transparência na condução das políticas de saúde no atual período de crise, afirma a médica sanitarista Lígia Giovanelli, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, SEBS. A questão da transparência dos dados sobre casos e mortes por Covid-19 mostra bem como a situação do déficit de democracia influencia na condução da política de saúde. Desde maio, o Ministério da Saúde é administrado por militares e o ministro da Saúde é um general sem experiência em saúde.
Temos um governo que desgoverna, que sonega dados e informações, que tripudia sobre o sofrimento e a morte de dezenas de milhares de brasileiros. Essa sonegação da informação ela ficou também muito clara agora quando o ministro da Saúde, numa videoconferência na Organização Mundial de Saúde, com a participação de todos os países que participam, mais de 100 e tantos países que participam da Organização Mundial da Saúde, omitiu as mais de 100 mil mortes. Na opinião de Lígia, um governo mais democrático teria tido uma atuação mais firme, coordenada e aberta na condução da crise sanitária. Teria buscado coordenar as ações cooperativamente entre as 3 esferas governamentais, Governo nacional, o governo dos estados e o governo dos municípios, instituindo uma autoridade sanitária nacional, condutora da política nacional, com discurso único, com um presidente que se alinharia e defenderia o melhor conhecimento científico para fundamentar ações de controle da pandemia, um presidente que iria à TV mostrando a extrema gravidade da situação, conclamaria todos os cidadãos a acatar as orientações do Ministério da Saúde, teria elaborado campanhas de comunicação em massa sobre a importância do distanciamento social, sobre o uso de máscaras, sobre a higiene, teria agilizado e ampliado o acesso ao benefício emergencial tão importante para apoiar o distanciamento social, teria alocado maiores valores e executado os recursos financeiros com agilidade para o enfrentamento da pandemia. Outro caso flagrante de desrespeito aos princípios democráticos por parte de Bolsonaro vem do início de seu governo. Em uma de suas primeiras medidas no poder, em 2019, o político assinou um decreto que extinguiu mais de 500 conselhos de participação popular. Após muita luta de entidades da sociedade civil contra a medida autoritária, o Supremo Tribunal Federal invalidou parte deste decreto. Ainda assim, o governo Bolsonaro encontrou meios políticos e administrativos para enfraquecer os órgãos colegiados que seguiram ativos. Débora Duprá, subprocuradora-geral da República aposentada, ilustra com o caso do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Várias estratégias foram adotadas para enfraquecer a noção desses conselhos, especialmente a paridade entre governo, sociedade civil e a noção de que os conselhos são espaços não governamentais. Por exemplo, a secretária executiva que tinha sido escolhida para administrar as atividades do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ela foi exonerada por um ato da ministra Damares, desconsiderando que esse é um cargo de confiança do próprio Conselho, não dela. No entanto, ela não só exonerou, como colocou no cargo uma pessoa de sua absoluta confiança que tenta, por todos os meios, minar as atividades cotidianas do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Luciano Máximo é da sua conta. Redução de transparência, redução de participação social. Isso que vem ocorrendo no Brasil não parece estar de acordo com os R's da Justiça Fiscal, a redistribuição e a representatividade. Não mesmo. E também não está de acordo com os princípios internacionais de direitos humanos. Eles devem orientar a forma como os tributos são arrecadados e como o orçamento público é alocado nas diversas políticas públicas. Isso é o que explica Sérgio Chaparro, pesquisador do Center for Economic and Social Rights, uma organização internacional de direitos socioeconômicos com sede em Nova York. Como todas as políticas públicas, a política fiscal está sujeita aos princípios dos pactos internacionais de direitos humanos. Então, os princípios de direitos humanos, como a não discriminação, o dever de mobilizar o máximo de recursos disponíveis para a garantia dos direitos, devem ser considerados como alicerce para a elaboração, a execução, o monitoramento e a avaliação da política fiscal. Mas, na prática, como vêm sendo as respostas fiscais à coronacrise pelos governos da América Latina e Caribe? Tem muito poucos exemplos agora. Isso requer investimentos inéditos para fortalecer os sistemas de saúde, adoção de subsídios às pequenas e medianas empresas para a proteção do emprego, a criação de pisos de proteção social baseados em direitos. Você poderia financiar essas medidas com impostos sobre a fortuna,
impuestos corporativos en sectores en expansión, como a economía digital, seguradoras e empresas farmacêuticas com lucros extraordinários, mas tem muito poucos governos que têm adotado essas medidas. Bom, tem alguma esperança. Ele falou poucos exemplos de países, mas existe. Sim, a Argentina, país vizinho aqui do Brasil, por exemplo, tomou medidas interessantes para combater as desigualdades e fortalecer os sistemas de proteção social. Em Argentina, por exemplo, se fortaleceu as medidas do sistema previsionário, incluídas pensões não contributivas para assistência social às pessoas que perderam o emprego. E também tem financiamento das empresas que têm sido afetadas por a pandemia, para, por exemplo, proteger o salário e o emprego dos trabalhadores. Então, essas medidas enfocadas nas pessoas, enfocadas em evitar impactos do largo prazo, cicatrizes na economia, são as medidas que os governos deveriam financiar em maior medida. O país também avançou nos princípios relacionados à transparência e está dando os primeiros passos para implementar um registro de beneficiários finais das empresas. Isso é muito importante para combater a evasão fiscal, por exemplo. Se você não combate a evasão fiscal, vai perder muitos recursos valiosos para financiar os programas sociais. Então, se você tem informação sobre os beneficiários finais das corporações, das empresas, você poderia contrastar informação com inversões de esses beneficiários em outras jurisdições e você poderia combater a sonegação fiscal. Mas é evidente que a Argentina poderia avançar ainda mais, demonstra Sérgio Chaparro. A Argentina precisa mobilizar mais recursos de formas progressivas, com impostos às grandes fortunas, impostos aos sectores em expansão, para fortalecer a financiação das medidas positivas que a Argentina está tomando. Então, não basta mobilizar recursos, mas também tem que ser mobilizados em uma forma que contribuam a combater as desigualdades. Governos que quiserem avançar na integração dos direitos humanos em suas políticas fiscais, tanto na tributação quanto na execução do orçamento, podem contar com a iniciativa dos princípios e diretrizes dos direitos humanos na política fiscal. O objetivo da iniciativa é que governos que tomem em sério suas obrigações em direitos humanos possam ter uma ferramenta para implementar uma política fiscal com perspectiva de direitos. Mas, nos casos onde os estados não avançam na aplicação de estes estándares, os princípios e diretrizes têm a função de brindar ferramenta para as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, para a prestação de contas ante organismos internacionais e ante os tribunais domésticos, com o propósito de avançar na aplicação de estes estándares. E se você que está ouvindo da sua conta quiser contribuir com essa iniciativa e influenciar a implementação dos direitos humanos aqui no Brasil ou em outro país na América Latina e no Caribe, entre no site da iniciativa. O link está na descrição do podcast. Aliás, tem uma consulta pública aberta sobre o documento de princípios e diretrizes e seria ótima a sua participação. Receita, redistribuição, reprecificação e representatividade. O nosso colunista, jornalista Nick Jackson, falou sobre estas 4 palavrinhas importantes para a tributação que começam com a letra R no primeiro episódio do É da Sua Conta. E você pode ouvir novamente em www.edasuaconta.com. Neste episódio, no número 16, nós vamos aprofundar 2 delas, a redistribuição e a representatividade. Nick, para começar, você pode explicar a redistribuição? Uma boa redistribuição significa transferir a riqueza dos ricos, dos mais ricos, que podem pagar mais, e transferir esta riqueza para os mais pobres, que precisam mais dela.
O governo pode redistribuir diretamente de duas formas principais. Primeiro, por tributar mais os ricos, mais impostos para os ricos, que tributar os pobres. Segundo, naturalmente, pode gastar mais dinheiro em programas que ajudam os pobres. Isto quer dizer redistribuição. Pode também redistribuir indiretamente, por exemplo, regular o setor financeiro de forma mais eficaz para evitar atividade financeira para predação. Com relação à representatividade, que é o outro R que a gente está falando hoje, de que forma ela pode ser usada pela sociedade para garantir a redistribuição? Este R, tudo tem a ver com o poder. Tomemos, por exemplo, um país como Angola, onde eu vivia há muitos anos atrás, e onde a maior parte das receitas governamentais vem do petróleo. E depois compare a Angola à Alemanha, onde vivo agora, e onde a atividade econômica geradora de riqueza está mais dispersa, não vem de só um fundo. Em Angola, o dinheiro do petróleo flui para baixo através do sistema político. Isto tem efeitos políticos muito fortes. O dinheiro é atribuído para baixo em troca de apoio político. As elites políticas não precisam de preocupar-se demasiado com o que os cidadãos querem. Através do sistema de impostos e receitas de petróleo, as elites têm acesso a esta fonte de dinheiro. Os governos não representam o povo. O dinheiro vem de cima e não tem muito interesse o que os cidadãos estão a fazer. Outro país é a Alemanha, onde vivo. A riqueza aqui na Alemanha é criada na base e não é despejada de em cima. Os alemães fazem coisas, trabalham, constroem coisas, prestam serviços úteis e assim por diante. E se o governo de Alemanha quer dinheiro para gastar em coisas, tem que tributar as atividades econômicas de milhões de pessoas. E normalmente as pessoas têm prazer em pagar impostos se pensam que estão a pagar por serviços úteis, como escolas, ou estradas, ou hospitais. Mas se acharam que o governo está a fazer um mau trabalho, terão menos prazer em pagar impostos. O governo terá mais dificuldade em conseguir receber dinheiro dos cidadãos. E isto é uma relação mais saudável. É uma relação de responsabilidade e de representatividade. Encoraja o governo a fazer as coisas que a população quer. Pois é, Nick, o É da Sua Conta vem oferecendo desde o episódio 12 diversas medidas para financiar a crise. Então, a gente vem mostrando, né, que a solução está aí. Mas faz sentido ficar falando sobre essas medidas, que elas podem ser tomadas, mas tem governos como o brasileiro que eles não estão nem aí, não estão preocupados em garantir que isso aconteça? Como é que faz para tornar essas medidas, então, realidade? Para mim, tem duas coisas que vão funcionar realmente ao longo prazo. A primeira, naturalmente, é mudar a ideologia. Estas ideias que andam por aí na sociedade, nas mídias, comentadores, tudo isto. E para impulsionar novas ideias, novas agendas, isto é muito importante. E, no nosso caso, justiça fiscal. Isto é uma coisa que podemos empurrar e ajudar. Espalhar a palavra. Construir a análise, adaptar a análise para condições locais. O segundo coisa que é muito importante envolve organização política, naturalmente, desde o nível local até o nível nacional. Quanto mais pessoas que envolverem-se em ações coletivas com efeitos políticos, mais irá mudar. Depende, em parte, dos líderes de um país, mas a maioria dos líderes e representantes também são constrangidos pelo o que é politicamente possível para eles. E quanto mais que organizamos-nos em conjunto, mais podemos constrangê-los a agir de várias formas. Para se ter uma nova economia no pós-pandemia, é essencial acertar no socorro às empresas, garantindo recursos às micro e pequenas, e colocando condicionalidades às grandes corporações para que adequem suas práticas e não sigam com a evasão fiscal, que mina a capacidade de mobilização de recursos dos países. Também se pode usar as pílulas tributárias para uma retomada econômica mais sustentável e redistributiva,
como a tributação de lucros extraordinários de grandes empresas em tempos de pandemia e de grandes fortunas de super ricos. Emissão monetária e de títulos da dívida são outros instrumentos que podem ser somados para enfrentar a sinfonia de crises já existentes, climática, econômica, social, que foram intensificadas com a Covid-19. Mas todos esses elementos de justiça fiscal e econômica só são possíveis em sociedades onde existe adequada distribuição econômica e de poder, e onde a democracia com participação social prevalece. Isso é, a redistribuição e a representatividade estão presentes na elaboração, na execução e no monitoramento das políticas públicas. Para ficar sabendo quando o É da Sua Conta está pronto, escreva para info@edasuaconta.com e passe a receber a nossa newsletter. O É da Sua Conta, de agosto de 2020, contou com a coordenação de Nick Jackson e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço, desejando força para seguirmos enfrentando esse período e até o próximo. Muita força, se estiver no Brasil, fica em casa e até o próximo.